Seja muito bem-vindo a mais uma aula, a mais um treinamento que faz parte do Instituto de Missões, que faz parte da escola missionária, que é dirigida e é programada para te capacitar, para te preparar, para te motivar para você tomar parte nesse trabalho maravilhoso que envolve o serviço voluntário, que envolve o trabalho de missões. Meu nome é Antônio Tavella, eu trabalho como professor de teologia aqui no IAP, no seminário que nós temos aqui no IAP. Eu estou muito feliz de participar nesse projeto, trazendo um tema que faz parte da minha área de estudos aqui no seminário. Dentre os estudos que nós fazemos aqui, eu cuido de uma área tratando das novas gerações. Em outras palavras, para simplificar, eu pesquiso, estudo quais são os desafios que nós temos para trabalhar com crianças, com jovens, com adolescentes, quais são os desafios que nós temos para que a gente possa envolver, para que a gente possa ter a alegria de contar com a participação, com o apoio desse grupo, dessa faixa etária que é tão importante, que é tão valiosa para a igreja. Eu trouxe aqui, de imediato, uma pequena reflexão, para a gente pensar um pouquinho. Como nunca antes na história, as igrejas cristãs estão valorizando esse tema do trabalho com as novas gerações. Muitos estudos e pesquisas estão sendo realizados para entender as novas gerações e a sua relação com a igreja e com a religião. E a grande pergunta é: como podemos conquistar e manter as novas gerações ao lado de Jesus? Como que a gente pode levar o Evangelho para essa faixa etária, trazê-los para perto de Jesus e envolvê-los no ministério, no trabalho do reino de Deus, para que eles continuem ao lado de Jesus? Eu quero destacar, ao falar isso agora na introdução, eu quero destacar que esse assunto, ele tem sido tratado como um assunto muito, muito importante. E a primeira parte da nossa conversa, a primeira parte aqui das nossas aulas, vai abordar, a gente vai procurar responder por que esse assunto na atualidade é considerado tão importante. É isso que a gente gostaria de pensar um pouquinho. Eu, logicamente, trabalhando com a Igreja Adventista, sendo pastor da Igreja Adventista, eu tenho acesso a algumas estatísticas da igreja. E esse tema, ele tem sido uma das prioridades de trabalho e de atenção para a igreja na América do Sul. Nós temos uma região administrativa da igreja que a gente chama de Divisão Sul-Americana. E nessa área, nesse território que compreende 8 países, nos últimos 5 anos, de 2015 para cá, este assunto tem sido pauta de discussão, de trabalho e de estudos. E eu trouxe aqui um pequeno comentário do presidente da Igreja Adventista na América do Sul, que é o pastor Ayrton Keller. Eu trouxe aqui um pequeno comentário apresentando por que esse assunto é considerado tão importante. Porque o tema das novas gerações, do trabalho com crianças, adolescentes e jovens, por que isso é tão importante? E ele disse o seguinte, comentando os relatórios estatísticos de 2015, o pastor Ayrton Keller, que é o presidente da Divisão Sul-Americana, afirmou que juvenis, adolescentes e jovens são a maioria de nossos membros, a maioria dos nossos batismos e a maioria das nossas perdas, daqueles que saem da igreja. Em 2015, eles eram pouco mais de 55% dos membros batizados da igreja, 70% dos batismos e quase 68% das nossas perdas. Veja, mais da metade da igreja aqui na América do Sul é formada por esta faixa etária que nós chamamos de novas gerações. Por outro lado, talvez o grande X da questão que gere tanta preocupação e tantos estudos é perceber que esta faixa etária está se afastando muito da igreja. De alguma maneira eles estão rompendo, eles estão quebrando o vínculo que eles tinham com a igreja. Nós entendemos, e este é um conceito que se tem falado muito, especialmente aqueles que são mais jovens,
que estar afastado da igreja não significa necessariamente estar afastado de Jesus. Esse é o conceito defendido pelos desigrejados. E eles dizem, eu amo a Jesus, mas eu não quero estar ligado à igreja. Mas para nós, na Igreja Adventista, nós entendemos o imenso, o gigantesco propósito que Deus tem para a igreja. Então nós temos, evidentemente, como prioridade a preocupação de que os nossos jovens e que os nossos filhos, eles estejam ao lado de Jesus. Mas nós também queremos que eles estejam envolvidos, comprometidos com a igreja, para desfrutarem daquilo que Deus planejou para ser bênção para todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, participando da igreja. É isso que nós estamos sonhando. E eu quero destacar mais uma vez por que isso aqui é tão importante. Estatísticas mais recentes apontam que o maior índice de afastamento desses jovens vem sendo registrado na faixa dos 16 aos 20 anos. Mais de 20%, 20,82% daqueles que se afastam é entre os 16 e os 20 anos aqui na América do Sul. E aí uma frase muito impactante. A onda que esvaziou igrejas na Europa e nos Estados Unidos também está caminhando para a América do Sul. Esta frase, quando ela foi dita, servia como um alerta. Hoje talvez ela não esteja assim muito adequada, porque a onda que esvaziou igrejas na Europa e nos Estados Unidos, ela já chegou na América do Sul. E nós temos visto muitos que estão se afastando da igreja, as igrejas estão diminuindo de tamanho e correndo o risco de que aconteça conosco, aqui no Brasil especialmente, aquilo que já está acontecendo, que já aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Eu trouxe aqui apenas 3 exemplos, muito simples, mas para servirem de alerta, para a gente pensar um pouquinho. Esta aqui é a foto de uma grande igreja, que foi transformada numa livraria, lá na Holanda. Uma igreja no estilo gótico, lá da Idade Média, muito grande realmente. A foto à direita, ela está mostrando a frente da igreja, aquela parte parecendo ornamentação especial na parte de cima, aquilo ali é um órgão de tubos, meu pai do céu, lá da Idade Média. E nessa situação, a igreja não tinha mais ninguém para frequentar, foi vendida para uma livraria e hoje é frequentada por aqueles que estão em busca de cultura, mas não estão mais preocupados em buscar a Deus. Isso é muito comum lá na Europa. Essa aqui é uma outra igreja, também na Holanda. Olha a fachada dela, você passa na frente e você pensa, uau, deve ser um enorme de uma igreja, mas não funciona mais como um templo, como um lugar para adorar a Deus. Hoje ela é usada como uma discoteca. A parte, o púlpito, né, o altar, no caso desta igreja, tudo aquilo ali hoje é usado para outros fins completamente ao contrário daquilo que seria o reino de Deus. Essa outra aqui também é muito chocante. Nos Estados Unidos, na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, transformaram uma igreja numa cervejaria e até usaram uma frase assim para chamar os clientes. E no 8º dia, o homem criou a cerveja. Está fazendo alusão à semana da criação, Deus terminou o seu trabalho no 7º dia e o ser humano inventou a cerveja no 8º dia. É uma piada com aquelas coisas que são sagradas. Eu vou repetir a frase. A onda que esvaziou igrejas na Europa e nos Estados Unidos está vindo aqui para o Brasil, para a América do Sul e em muitos lugares. Esse aqui é um grande desafio. Aí você vai pensar, mas o que tem a ver igrejas fecharem com as novas gerações? É um raciocínio lógico e muito simples. Se as novas gerações não têm mais o interesse de vir para a igreja, se as novas gerações não têm mais o interesse de permanecer na igreja, aqueles que ficam, eles vão envelhecendo. E a lei da vida é simples também. Os velhinhos morrem. E se não tem os jovens para permanecerem, e os jovens se casando e tendo filhos, as igrejas morrem junto com aqueles que envelheceram. Então esse é um desafio para a gente pensar bastante. E um autor norte-americano chamado Tom Rainer, eu estou trazendo aqui alguns autores dos Estados Unidos porque infelizmente no Brasil nós não temos muitos livros, muitas pesquisas sobre isso, mas ele colocou na pesquisa que ele fez, especialmente com jovens no sul, na parte sul dos Estados Unidos,
ele chegou à conclusão de que mais de 2/3 dos jovens adultos da igreja se afastam na idade de 18 a 22 anos. E ele considera que este é o período mais crítico. E isso é de doer o coração. Olha, dos 18 aos 22 anos, na plenitude da juventude, com energia, com sonhos, se tudo isso fosse canalizado para o Evangelho, para o reino de Deus, que coisa maravilhosa não seria? Mas, infelizmente, isso tem acontecido com muitos. Justamente nessa idade, eles estão se afastando. Então, para a gente encerrar, um autor chamado Gary Bainey, um pastor da Austrália. Nós temos o livro em português, o nome do livro é O Caminho de Volta. Ele escreveu falando a respeito de como a gente pode estender a mão para que aqueles que saíram possam voltar para a igreja e para o reino de Deus. E ele disse o seguinte, dar atenção especial às novas gerações, isso é muito justificável. Afinal, qualquer igreja está apenas uma geração da extinção. Os jovens da igreja são o seu maior patrimônio e esperança. Olha que frase impactante. A gente tem que dar uma atenção especial. Então eu encerro essa primeira aula dizendo o seguinte, se você é um jovem, se você faz parte desse grupo que nós chamamos das novas gerações, tenha certeza, não apenas para a igreja, mas para o Pai do céu, você é uma pessoa muito, muito importante. Existem sonhos, expectativas grandiosas em relação a você. O Pai do céu, ele sonhou, ele planejou para que na flor da idade, como diriam os antigos, mas assim na juventude, na adolescência e mesmo na infância, que a gente entregue o que tem de melhor para ele. Isso vai ser bênção para nós e vai ser bênção para aqueles que estão ao nosso lado. E se porventura você já não faz parte das novas gerações, mas você está trabalhando com as novas gerações, você tem alguma função que lida diretamente com crianças, com adolescentes, com jovens, tenha certeza, você está trabalhando com o maior patrimônio da igreja, com o maior patrimônio do reino de Deus, que são aqueles que estarão em pé quando Jesus Cristo voltar. Eu estou sonhando em esperar, em ter o privilégio, de ver Jesus voltando nos meus dias. Se por um acaso eu não tiver essa alegria, eu espero que os meus filhos, os meus alunos, as crianças com quem eu tenho contato, que eles estejam em pé para receber Jesus quando ele voltar. E isso me investe de muita responsabilidade. Então, se você está trabalhando com jovens, adolescentes, com crianças, se invista de muita seriedade, muita responsabilidade para esse grande trabalho. Isto é muito importante. Na próxima videoaula, nós vamos pensar um pouquinho quem são as novas gerações. Esse grupo que nós consideramos tão importante, quem são eles? Espero você no próximo encontro.